Bom, a gente vai começar aqui, né, falando um pouco desse toque, né? A ideia foi a gente poder trazer um pouco, né, de visão para dentro desse mercado e principalmente, eu acho que um tema, né, que hoje nós temos dentro do mercado de energia, que é um tema muito presente, que é a questão de novos modelos de negócio. Né? Nós falamos aí no dia de hoje como um todo a importância, né, dessa mudança, das tendências do mercado de energia, de como, né, o comportamento do consumidor vem impactando esse processo. E a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre isso, né? Como esses modelos inovadores estão impactando o setor de energia e como a gente pode, de alguma forma, desenvolver novos negócios ou alavancar novos negócios quanto a isso, né? E aí eu vou começar, né, fazendo uma pergunta aqui, né? Eu acho que a Eneva, ela tem uma característica como empresa... Oi? Acho que foi agora. Dentro do mercado de energia, né, que consegue ter essa visão de integração, né, entre várias características de energia, né? De gás, de energia, de mobilidade. Então, a minha pergunta é um pouco essa, né? Primeiro para o Fred, depois seguir aí para o Calado. Quais são esses principais, né, benefícios, né, que vocês visualizam, né, dessa integração de gás, energia e mobilidade dentro das empresas consumidoras quando a gente está falando de novos modelos de negócio? Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas que estão aqui. Obrigado pelo convite. Eu acho que sim, a primeira grande mudança que a gente fez no mercado de energia foi sair desse modelo tradicional do gás que está vindo do offshore. Eu acho que esse foi o grande passo, eu acho que o grande trunfo que foi se libertar da malha de dutos que o Brasil tem muito limitada, né? Então, acho que a gente, em 2009, 2010, começou a desenvolver esse modelo de negócio através de levar o desenvolvimento para áreas do interior do país, extremamente pobres, menores IDHs do Brasil, no caso, estou falando do Maranhão, é onde a gente tem o nosso principal projeto térmico, né? A gente tem um maior parque termoelétrico a gás natural do Brasil, 1,9 giga, e fica numa cidade que não tinha nada, Santo Antônio dos Lopes, que provavelmente a maior parte de vocês não conhecem. Quem conhece é porque deve trabalhar na Eneva. Então, assim, eu acho que esse foi quebrar o primeiro paradigma, que a gente tinha gás recém-descoberto, né, com potencial a ser descoberto, e desenvolver uma forma de fazer um uso, vou chamar até de sustentável, desse recurso. Afinal de contas, é uma energia, apesar de fóssil, mais limpa do que as outras fontes disponíveis, numa região que não via investimento desde a descoberta do Brasil. Assim. Então, eu acho que esse foi a grande mudança e foi o modelo que a gente batizou do Reservoir to Wire. Então, o modelo inovador, que, digamos assim, que começou há quase 13 anos, 14 anos atrás, foi ter uma empresa que era dona de toda a cadeia. Desde a exploração, que eu faço parte, da produção, do desenvolvimento, da construção e da geração termoelétrica. Eu acho que esse foi o primeiro grande passo que a gente deu e a grande inovação da Eneva para o mercado de gás do Brasil. A gente vai compartilhar esse microfone aqui, porque eu acho que a gente não vai ter mais a microfonia aqui, tá bom, pessoal? Eu acho que dentro desse contexto que você comentou, eu acho que puxa, né, talvez uma próxima pergunta para o Calado, que é um pouco isso que você falou, né, Fred? Essa visão da gente conseguir construir modelos inovadores e talvez até dentro dessa visão fora da caixa, né, que a gente fala, né, dentro disso. Como é que você vê aí, Calado, dentro dessa questão, se você pudesse citar alguns modelos, né, talvez aí que a gente pudesse falar aí fora da caixa, que a Eneva veio desenvolvendo ao longo desses anos, né? E como isso tem impactado hoje, né? A estratégia, como impactou e como vocês veem isso no futuro. Então, legal. Boa tarde, pessoal. A todos e a todas, tem microfonia aqui. Agora vai ficar com som. Bom, aqui é um rodízio de modelo de negócio inovador, rodízio aqui de microfones. Então, boa tarde, pessoal, a todos e a todas. Acho que complementando um pouco o que o Fred comentou, acho que a Eneva tem acho que sempre o foco, né, monetizar o gás
ter a melhor monetização do gás. Acho que modelos de negócio fora da caixa, ali do próprio R2W, tem o que a gente fez em 2018 e 2019, quando a gente tentou viabilizar um campo de gás, que até então não tinha uma solução de monetização, que é o caso do Azulão, com uma térmica num outro estado, né, trabalhando com uma unidade de liquefação, logística. E aí acho que vem a grande vantagem, né, acho que do modelo de negócio da companhia, de ser uma companhia integrada. Ou seja, a gente tem exploração, produção, tem a produção de energia, e a gente se aventurou a entrar numa logística rodoviária para poder fazer esse modelo de negócio, de fato, de levar o gás do Amazonas para Roraima sem um gasoduto físico, né? A gente criou o gasoduto virtual. Então, acho que é um bom exemplo de um modelo de negócio inovador e que a gente está expandindo para o cliente final. A gente testou, fez um pequeno teste numa térmica de 140 megas, com 100 carretas, com 1.100 quilômetros. Então, foi o nosso projeto piloto. E a gente agora está expandindo para atender o cliente final. A gente fechou esse ano 2 contratos, ano passado 2 contratos com clientes relevantes no Maranhão. E a gente está agora fazendo uma unidade de liquefação industrial para poder replicar esse modelo que a gente testou, né? Quase uma startup, né? A gente testou e está tentando agora aplicar isso no cliente industrial. Fantástico. Uma questão, né, que a gente vê é essa questão da tecnologia, né? Então, assim, como qualquer empresa, né, que está no setor de energia, especificamente no setor de óleo e gás, a gente fala, né, não é simples você montar um gasoduto virtual, não é simples, tem muita tecnologia envolvida, uma unidade de liquefação, idem, né, você tem diversos desafios tecnológicos, né, e também de segurança, né, obviamente, para que você conseguir manter esse ativo. E isso, de alguma forma, fala com a perspectiva, né, também dessa mudança do mercado, né, de energia como um todo, né. Então, a Eneva está inserida dentro disso, não só hoje pela abertura do mercado de gás, então, de alguma forma, vocês estão sentindo provavelmente isso, e também a abertura do mercado de energia. Então, tem aí 2 fatores, né, que atingem talvez o mesmo, né, cerne da companhia. Como é que você vê, né, o Fred, dentro, né, dessa visão, né, de como é que esses novos modelos de negócio podem, primeiro, né, alavancar esse processo da inovação, né, e trazer novos negócios, né, esse é o primeiro ponto. E o segundo é como isso, né, dentro da visão da Eneva, como a gente hoje vem vendo, né, dentro dos painéis, uma visão de um dos Ds, né, dos 3 Ds, que é a de descarbonização. Como é que vocês têm trabalhado isso também, dentro dessa visão dos modelos de novos negócios, né? Como é que o processo de descarbonização ele vem influenciando as decisões da Eneva? Não, eu acho que esse tema é excelente e não tem como a gente não falar dele, né? Assim, especialmente a descarbonização. Questão da tecnologia, falando da primeira parte da pergunta, a gente, assim, tem inúmeros exemplos dentro de casa de aplicação direta de tecnologia, seja a utilização de drone com inteligência artificial para fazer monitoramento das esteiras que estão levando carvão do pátio para a usina. A gente aplicou machine learning para reduzir o risco exploratório, identificar áreas com maior potencial para gás. A gente desenvolveu uma patente em como adquirir sísmica. Sísmica se adquire há séculos, né? E a gente desenvolveu uma forma, então assim, um ponto nessa linha assim é colocar que nem sempre a inovação é você inventar algo 100% novo. Acho que uma adequação, um ajuste, uma tropicalização de uma tecnologia. O nosso ambiente no Brasil é um país continental, então a gente opera majoritariamente no norte. Então assim, eu acho que muito dessa inovação foi feita dentro de casa com tecnologias, né, adequando ao que a gente tinha. Na questão da descarbonização, não podia ser diferente. Eu acho que esse exemplo que o Calado mencionou, os 2 clientes que a gente vai atender no Maranhão com gás natural, a Suzano e a Vale, é uma informação pública isso, né? A Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, a Suzano, uma grande fabricante de celulose do Brasil, que no programa de descarbonização delas estão substituindo o óleo combustível pelo gás natural da Eneva. Então, assim, a gente consegue, primeiro passo, né, contribuir com a descarbonização de outras empresas que estão substituindo um combustível fóssil com maior emissão de tonelada de CO2 equivalente pelo gás natural. Então, a gente consegue contribuir na descarbonização dos outros. Na parte de descarbonização em si, a gente tem um programa amplo com várias linhas de pesquisa de P&D, tanto hidrogênio verde, hidrogênio azul, captura e armazenamento de carbono, que é a parte que eu estou mais envolvido, né? E a substituição das frotas, o estudo da substituição das frotas de carretas, né, dos cavalos que estão rodando óleo diesel por gás natural, que eu acho que o Calado está muito envolvido com isso, pode falar mais. Mas o que a gente enxerga é um potencial enorme
Porque se isso continua avançando da forma como a gente enxerga, muitas das empresas, seja o agro, seja o hard to abate, eles não têm o conhecimento técnico da subsuperfície que a indústria de óleo e gás tem. Então isso pode ser uma nova linha de negócio para a própria Eneva. Isso pode ser uma linha de negócio para as empresas que estão envolvidas nas tecnologias de subsuperfície. Então, isso é uma outra forma da gente pensar e, claro, o sonho de descarbonizar as nossas próprias operações, né? E depois expandir isso para fora, assim. Perfeito. Por favor, Calado. Eu acho que um ponto que você colocou aqui é muito interessante, Fred, é um pouco assim, como é que dentro, né, do ambiente do dia a dia, né, da companhia, né, que é uma companhia que trabalha com um dos recursos, né, que é um recurso fóssil, como é que a gente pode otimizar ou aplicar, né, de forma mais racional esse recurso. Eu acho que é um ponto muito importante. Eu acho que você citou um ponto também, que eu acho que toda a indústria de óleo e gás, eu acho que está passando talvez por esse ressignificado, é conseguir pensar em quais são as competências core que essa indústria tem e como você aplica isso nesse novo mercado, ou nessas novas oportunidades que o mercado de alguma forma vai abrir. E aí eu trago um pouco essa provocação aí para você, Calado, nesse sentido. Como é que você vê, né, hoje, né, a Eneva vem trabalhando também muito fortemente com um processo não só com o pilar de P&D, né, que já era um pilar, né, como o Fred colocou aí, muito intenso da companhia, em grandes, né, iniciativas de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, mas também hoje fortemente com alavanca de inovação aberta, de startups. Como é que hoje a Eneva vem trabalhando isso? Como é que você vê isso hoje e para o futuro, né, a evolução desse processo da inovação aberta dentro da Eneva? Então, acho que o ponto aqui, o primeiro trabalho importante para fazer foi reconhecer que a gente não tem todas as competências dentro de casa. Acho que esse foi um ponto importante, né? Na medida que você olha para dentro, reconhece suas fortalezas, reconhece de fato aonde você é bom, né? A gente consegue falar, tá bom, e o que eu preciso, né, de ter de competência adicional que lá fora as pessoas têm, que lá fora outras empresas têm, que outros modelos de negócio estão sendo testados, fintechs, varejo, que conversam com o nosso modelo de negócio. Então, no ano passado, a gente estruturou uma área de Venture Capital, né, para poder ajudar a gente com um braço, né, de comunicação com o mercado e de ter apoio de startup para solucionar problemas nossos. E a gente definiu 4 teses de investimento, sendo 2 teses no horizonte 1, coisas mais curto prazo, ou seja, monetização de recursos, seja gás, seja energia elétrica. A gente, inclusive, está com uma chamada de startups, né, que é a Nova Eneva aberta. Né, a gente recebeu uma série de inscrições e soluções muito bacanas para esse pilar. A gente, obviamente, como uma empresa que tem muito ativo operacional, a gente tem um outro pilar que é a eficiência operacional, ou seja, como é que a gente consegue trazer soluções do mercado para eficientizar a nossa operação, otimizar e ter um uso mais eficiente dos recursos. E 2 teses são teses mais de H2, H3, a gente está falando aqui de novas fontes de energia e descarbonização. O Fred comentou aqui de CCUS, a gente tem olhado com muito carinho, e não só Brasil, mas exterior, porque muita coisa está lá fora. Como é que a gente consegue trazer isso para o Brasil e, como o Fred comentou, como é que isso vira um novo modelo de negócio? Não necessariamente eu preciso utilizar só na nossa operação. A gente pode ter a experiência que o Fred tem, que o time dele tem de exploração, né, conhecimento, como ele fala, de subsuperfície. Como é que a gente consegue trazer isso para outras indústrias que também precisam descarbonizar? Como é que a gente pode fazer isso? Então, o que a gente tem pensado hoje é em propor modelos de negócio que a gente testou em casa e que a gente consegue depois levar para o mercado. Interessante. Até para o pessoal, né, que está participando aqui e tem tido a oportunidade, né, de circular aqui nesse cantinho aqui da energia, né, eu diria, né, cantão, né, da energia aqui. A gente tem diversas startups aqui, a gente está com 40 startups, né, hoje, né, amanhã a gente vai ter uma outra gama de startups aqui expondo. E aí a gente tem uma ilha, né, basicamente ali montada com startups, né, que hoje estão conectadas com o ecossistema da Eneva. Então é muito interessante vocês poderem conhecer um pouco isso também. Eu acho que faz parte, né, desse processo a gente poder trocar experiência, conversar um pouco também com o founder, né, que está ali no dia a dia sentindo, né, e lidando, né, com a empresa, né. Eu acho que é bem interessante. E aí eu acho que dentro disso que você falou, Calado, né, da importância hoje de alguma forma vocês têm buscando aumentar esse poder, né, dessa alavanca de conexão, né, com
o mercado, com as startups. Mas eu vejo aqui que também há uma questão que isso, de alguma forma, tem a ver com muitas oportunidades para o futuro, né? Como é que a gente visualiza isso? Vocês já chegaram a tangenciar algumas aqui, a gente falou de captura de carbono, falamos aqui de hidrogênio verde. Além dessas, né, que vocês já naturalmente já colocaram aqui claramente para a gente aqui, que são talvez ali alvos, né, de aposta, né, de alguma forma da Eneva, né, dentro desse contexto futuro da transição energética. Como é que você vê, Fred, dentro disso, quando a gente olha aqui no Brasil e no mundo, o que vocês apostam aí de tecnologias que podem vir no futuro a fazer a diferença em novos modelos de negócio? Pergunta de 1 milhão, né? Anotem, por favor. Eu sei, mas não posso responder. Anota a resposta do Fred aqui, tá? Eu acho que é super interessante assim trazer um pouco no evento desse, né? Rio Innovation Week, o maior evento de inovação do mundo. E eu acho que eu falei de tropicalizar, né? Eu acho que entender um pouco a realidade brasileira. Eu acho que a gente, como brasileiro, tem que ter um super orgulho da nossa matriz energética e nossa matriz elétrica. A gente é um exemplo no mundo. Hoje, a eletricidade, a geração de eletricidade no Brasil representa menos de 20% das emissões de CO2. O grande vilão hoje, né, de emissões de CO2 no Brasil é o desmatamento ilegal. Então, assim, eu acho que primeiro ponto o gás natural como um combustível de transição, e muito importante essa palavra transição e não disrupção, né, que eu acho que algumas pessoas confundem. Eu acho, e eu tenho, né, não Eneva ou não Eneva, como brasileiro, como geólogo, como exploracionista, eu vejo o gás natural como uma fonte relativamente limpa de energia por décadas por vir. Então eu acho que realmente, eu falo muito isso, né, nos eventos mais de óleo e gás, assim, que o recurso, a obrigação das empresas, né, de petróleo, gás e energia, né, é converter o recurso natural em riqueza para a sociedade. Então, no subsolo não é valor para ninguém. Então, eu acho que a nossa sociedade, e você vê quando você acompanha o crescimento, né? Hoje até eu estava preparando um material vendo o crescimento populacional, né? A partir de 1950, depois da Revolução Industrial, você vê um salto no crescimento populacional e ele exatamente tem uma correlação linear positiva, quase de 1 para 1, com o consumo de energia. Então, o que é? Todo mundo começa a melhorar a qualidade de vida, o cara compra uma televisão. Aí no Rio de Janeiro compra um ventilador. Talvez compra o ventilador antes da televisão. Depois compra um ar-condicionado. Depois compra a geladeira. Depois compra o Wi-Fi. Então, o consumo de energia não vai diminuir. Essa, sim, eu acho que é uma grande falácia achar que a gente vai diminuir o consumo de energia. Não é disrupção, é transição. E essa transição não são 5 anos, não são 10 anos. A gente está falando de uma transição de 100 anos. Então, a gente tem que conter a nossa ansiedade, fazer o melhor uso possível dos recursos que a gente tem disponível. Então, por exemplo, vocês usam gás para gerar eletricidade. Sim, mas quase todo o nosso parque de turbinas a gás hoje funciona numa modalidade que chama ciclo combinado, que o vaporzinho d'água, aquela fumacinha branca que é vapor d'água que sai, em vez dela sair direto, ela gira outra turbina e gera mais eletricidade sem consumir mais gás. Então, acho que tem muita coisa a ser feita no próprio gás natural em termos de eficiência energética. Os outros, né, mais disruptivos, as tecnologias que estão por vir, todas elas têm os seus desafios, mas devem ser estudadas, devem ser pesquisadas, deve ter incentivo pública, privada, de continuar, porque a partir do momento que a gente tem uma disrupção tecnológica, por exemplo, no armazenamento de hidrogênio, que hoje é um dos grandes gargalos de você ter uma utilização comercial do hidrogênio, isso vai mudar. Então, acho que o P&D tem que continuar, as startups têm que estar desenvolvendo tecnologia, questão de blockchain, crédito de carbono, como é que você vai rastrear esse carbono ao redor do mundo, né? Ontem saiu a notícia do pessoal usando terra pública para ganhar crédito de carbono. Então, assim, isso é um absurdo. Então, assim, eu acho que as tecnologias vão vir muito, assim, a energia do futuro. Eu acho que a gente vai conviver muito com o gás natural. Eu acho que isso é uma bênção que o Brasil tem esse recurso de maneira abundante. Deve ser melhor utilizado. Tem discussões com a Agência Nacional do Petróleo, tem discussões com o Ministério do Meio Ambiente. A gente sempre tenta contribuir positivamente, mostrando o valor desse recurso, em vez do consumo de óleo diesel, que hoje em dia você tem milhões de brasileiros que ainda dependem de geração a óleo diesel, que seria a pior forma de usar esse recurso. E você também tem a questão dos novos mercados, aí falando do crédito de carbono, do blockchain, como você rastrear isso.
Mas em termos da geração de energia, eu acho que a grande palavra que se usa pouco para o mercado de eletricidade, e a gente usa tanto para outros temas, é a diversidade. Então, o que eu vejo é que a gente tem que ter uma matriz diversa e segura para a energia. Perfeito, legal, Fred. Eu acho que, né, destacando aqui um pouco da tua fala, você trouxe, né, muito essa questão, né, da captura, né, da visão, né, de você racionalizar mais ali o gás, a eficiência energética, né, conseguir otimizar o máximo, né, possível, né, o processo de geração. Mas eu vejo assim, comparativamente, né, talvez a Eneva, em relação a outras empresas dentro do setor de energia, vocês têm uma competência, né, de mobilização do ativo gás, né, da molécula gás, muito grande, com outras possibilidades de produtos que são complementares a essa molécula. Então a gente fala do próprio hidrogênio verde, é uma possibilidade, o próprio biogás, né, pode ser, né, talvez o grande produto, né, de carbonização, né, futuro, né, ou de redução, né, de emissão. Como é que você vê isso, Calado? Hoje vocês têm já algumas iniciativas que você pudesse compartilhar aqui com o pessoal dentro dessa visão do Horizonte 3, que vem trabalhando com a parte de inovação aberta, em relação especificamente a esse pilar de biogás e pilar, por exemplo, de hidrogênio? A gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado, sim, olhando o biogás. Eu brinco dentro da companhia que o biogás ele está para o gás, assim como a geração distribuída está para a geração centralizada. A gente, como companhia exploradora, produtora de gás, a gente precisa olhar esse tema. Eu acho que o grande desafio do biogás ele é o desafio da GB, muito pulverizado. Ele hoje, você tem a geração de biogás, é quase que artesanal, ela é quase que customizada, cada projeto é muito diferente. E o que a gente está tentando fazer aí, com o apoio de algumas startups, alguns centros de excelência, é como é que a gente consegue padronizar a solução. Né? Assim, quanto mais você padroniza, você consegue ganhar escala e consegue, de fato, aproveitar melhor esse recurso. E a gente poder também aproveitar no biogás as expertises que a gente já tem, de liquefação, de transporte por liquefação, de como é que a gente consegue, por exemplo, vender o biogás numa mesa de gás, que a gente eventualmente vai ter, como é que a gente consegue atender o cliente final, não só com energia, gás, mas biogás. Ou seja, a gente tem olhado muito sobre a ótica, sobre dois pilares, né? A monetização e o modelo de negócio para monetizar esse biogás, se eu vou ter uma empresa, se eu vou só desenvolver com uma parceria, e como é que eu faço para poder me acessar a essa tecnologia. E com relação ao hidrogênio, o que a gente tem hoje é um projeto de P&D, no Ceará, a gente tem olhado, né, esse mercado de hidrogênio muito no longo prazo. Eu tenho ouvido muita gente falar que hidrogênio é realidade, que hidrogênio, mas eu sou muito cético, acho que o hidrogênio tem uma longa jornada e não é na produção de hidrogênio que ele é muito conhecida. Você tem o eletrolisador, a gente fazia isso no colégio, né? Pegava uma pilha, só que em vez de botar a pilha, você bota uma energia renovável. Eu diria que eu já explodi algumas coisas, assim, né? Como engenheiro químico, já explodi, né? Já teve essas brincadeiras lá no laboratório para fazer hidrogênio, né? Aí, fazia aquele barulho. Fazer hidrogênio não é o desafio. Acho que o maior desafio é como é que você monetiza o hidrogênio verde, como é que a sociedade consegue pagar um prêmio por esse hidrogênio verde, porque ele é mais caro do que o hidrogênio cinza, ele é mais caro que o hidrogênio azul. Então a gente fala muito, eu vejo muita gente focando na produção do hidrogênio verde como fosse algo difícil, não é. Quando na verdade a dificuldade é como é que você transporta hidrogênio, se você é melhor transportar amônia, qual o mercado que vai, de fato, pagar o preço desse hidrogênio. Ou seja, você vai ter alguma taxação? Eu não acredito nisso, eu acho que o mercado é regular, acho que o mercado tem que ser livre e a sociedade tem que entender que o hidrogênio verde faz sentido se pagar mais por isso. Perfeito. E eu acho que também, dentro dessa provocação que você trouxe, né, talvez numa visão também de geração distribuída, né? Ou, né, uma geração, de alguma forma, né, concentrada ou focada, né? Então, assim, quando a gente fala de hidrogênio, será que a melhor forma vão ser várias plantas que atendam, né, uma determinada demanda e não, talvez, uma visão de transferência ou de mobilização dessa molécula como um todo? Então, existe, eu acho que ainda, né, muito debate e isso vai impactar o modelo de negócio, né? A gente está falando disso. Por incrível que pareça, a grande discussão do tamanho da planta de hidrogênio verde era o nosso consumo. Essa foi a grande discussão. Não foi o que é mais barato, como é que faz, é o seguinte: qual é o consumo que a gente tem e a partir desse consumo, qual é a planta que você pode colocar. Porque a gente não vai entrar, por exemplo,
logística de hidrogênio aqui que é mega perigosa. Cara, vamos tentar ver como é que a coisa funciona e vamos olhar do ponto de vista de consumo. Então, eu acredito muito que as plantas de hidrogênio verde vão ter que estar próximas dos centros de consumo, por exemplo. Perfeito. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui, né? Assim, papo bom é assim, né? A gente vai seguindo e vai colocando. Queria caminhar aqui para esse final aí de painel, né? Trazer uma pergunta para vocês, né? A gente tangenciou um pouco isso, né? Aí para o Fred. Foi. Dentro, né, da visão futura aí, se você pudesse antecipar, né, para a gente um pouco dessa visão da Eneva, né, no futuro, né? Vocês fazem um exercício muito intenso, né, de uma visão 2030 da Eneva. Você pudesse falar um pouquinho para a gente de como é que está essa visão 2030, né, da Eneva e o que, de alguma forma, vocês vêm trabalhando hoje para que, na prática, essa visão se realize. Bom, eu acho que mais do que uma visão, uma missão, acho que é um compromisso nosso é continuar sendo um player relevante na segurança energética do Brasil. Acho que isso já... Um exemplo disso foi o último apagão de 15 ou 13 de agosto, né? 15 de agosto, onde o Brasil inteiro ficou sem luz, menos Roraima, que é um sistema isolado que estava sendo atendido pelo gás, né? Da Eneva, no caso, na térmica de Jaguatirica. Então, esse é um exemplo nítido de como aquela história da diversidade ela é fundamental. Então, acho que esse é um compromisso que a gente tem de continuar sendo, né, e cada vez mais um protagonista nessa segurança energética do Brasil. Eu acho que a gente tem um core muito forte no gás e na geração térmica, e eu acho que a gente vem trabalhando em expandir esse core, fortalecer nas áreas de atuação nossa. O Amazonas, muita gente, né, se questiona sobre o óleo e gás no Amazonas, né? O gás especificamente, no nosso caso, e ao mesmo tempo sem saber que tem 3 milhões de brasileiros na Amazônia que são abastecidos por sistemas isolados que rodam a óleo diesel. Então você tem, que custa para o governo, né, ou para nós que estamos aqui, para todos nós, R$1 bilhão por ano, né, em subsídios para os sistemas isolados. Então, na verdade, eu acho que o futuro é prover para as pessoas que precisam uma energia mais limpa e mais segura. Porque você imagina o que é o volume de óleo diesel subindo e descendo todos os dias, todos os rios do Amazonas, onde é comum que 30% da carga desapareça simplesmente por causa da pirataria. Então, acho que o nosso papel é garantir essa segurança energética e continuar sendo o protagonista no próximo passo, que é a descarbonização. Não, acho que complementando o que o Fred colocou, ainda nesse compromisso de manter fonte segura de geração de energia, a gente tem, não é segredo para ninguém, a Eneva tem 2 plantas a carvão, a gente tem um compromisso público, né, de fazer o phase-out dessas plantas, e o que a gente tem trabalhado atualmente é em solução de conversão dessas plantas a carvão para utilizar gás natural. Ou seja, como é que eu faço? Que a solução era fácil. Não, tá bom, eu vou desmobilizar. Mas você deixa o país sem, né, aproximadamente aí 700 megawatts de geração. Então, que a gente tem trabalhado numa solução de conversão dessa planta a carvão para o gás natural, para que você ainda possa manter a geração de energia segura para o país. E acho que outro ponto que a gente vê para o futuro e tem trabalhado muito é a comercialização da molécula além do grid. Ou seja, como é que eu faço, como a gente começou a fazer com o Vale e com o Suzano, como é que eu consigo levar o gás natural também para consumidores industriais? Pegando carona na abertura do mercado de gás, a gente hoje tem se posicionado no hub do Sergipe, com gás na malha, gás fora da malha. Acho que o grande desafio nosso é como é que a gente consegue levar para cada vez mais brasileiros acesso ao gás, uma molécula mais competitiva, né, e, de fato, ajudar o país a crescer, a desenvolver o país. Quem sabe que o desenvolvimento precisa de combustível, né, e aí combustível como gás e energia elétrica. Acho que é o grande desafio nosso e visão aí 2030. Legal. Calado, aproveitar, né, já que você está com o microfone aí, depois para passar para o Fred, com as considerações finais, para você trazer aí pelo menos uma visão do que você vê, né, de próximos passos aí para a Eneva, principalmente em relação à parte da inovação, do Venture Capital, de todo esse trabalho, né, que vocês vêm desenvolvendo dentro da visão de novos modelos de negócio e como incorporar isso
no dia a dia. Você quer falar um pouquinho para a gente? Não, eu queria começar agradecendo vocês pela paciência aqui, pela participação, por estar conosco aqui. Fred, Mandarino, 2 craques. Eu acho que dentro da Eneva a gente tem muito essa missão de como é que eu faço rápido, como é que eu inovo, como é que eu monetizo. Eu acho que a mensagem que fica é que a gente permanece trabalhando no mercado que até pouco tempo atrás ele não era olhado como mercado de inovação, mercado de infraestrutura. Todo mundo falava sempre de startup em TI, enfim, começou a falar em fintech, e agora as energy techs estão mostrando que, de fato, o mercado de energia, o mercado de gás é um mercado que você consegue fazer inovação. E acho que a Eneva tem no DNA isso, né? A gente tem feito inovação no mercado que é a infraestrutura, e a gente vai continuar fazendo isso durante muito tempo. Bacana. Fred? Bom, eu acho que, primeiro ponto, tenho um orgulho da matriz energética do nosso país. Nós não devemos baixar a cabeça para ninguém de país nenhum. Esse é o primeiro ponto. Nós somos um exemplo no mundo a ser seguido. Segundo, conheçam o ciclo completo do que está sendo feito. Um carro elétrico, uma pá eólica, uma placa solar, uma térmica a gás. Conheçam o ciclo completo do material que foi necessário para aquela tecnologia. Hoje, um elemento crítico da transição energética são os metais. Um iPhone usa 70 metais a mais do que usava um telefone velho de bancada de discar. De onde vão vir esses 70 metais a mais? Onde está isso? Tem um risco grande que, se levada para o caminho errado, a corrida pela eletrificação pode trazer mais pobreza e mais desigualdade do que a remoção do CO2 através de técnicas que estão sendo desenvolvidas, seja do CCUS, seja Direct Air Capture, seja soluções baseadas na natureza. Terceiro, se informem sempre e briguem as brigas certas, porque é muito fácil ser tomado pelo nosso pensamento automático, né, e abraçar uma causa pela emoção e não pela razão. Então avaliem o ciclo completo quando alguém vier discutir com vocês sobre transição energética, sobre óleo e gás, sobre renováveis, sobre qualquer que seja o tema, que esse tema é tão polêmico e tão importante, né? Todo mundo aqui está usando eletricidade agora, imagina quanto de eletricidade que a gente está usando agora. Se acabasse a luz agora, vai ficar todo mundo maluco. Então, assim, se informem e entendam que o Brasil tem uma posição extremamente privilegiada e nós devemos ser seguidos pelo mundo como exemplo e não nos curvar perante os nobres que foram culpados de toda essa poluição ou grande parte dela que hoje a gente vê. Pessoal, super oportunidade aqui, agradecer tanto o Fred, Calado, pela oportunidade de a gente poder fazer esse talk. Acho que é interessante, né, o time, né, que está aqui, as pessoas que estão aqui, conhecer um pouco mais a Eneva. Né, normalmente, assim, muitas vezes as pessoas conhecem mais outras empresas, né, a Eneva, eu acho que hoje, né, vem se posicionando, vem tentando de alguma forma estar mais próximo, mais aberto. Era muito low profile, né, eu diria, assim, né, e eu acho que é muito interessante, né, os empreendedores conhecerem mais, e eu falo, né, por experiência própria, que o time da Eneva ele é muito capaz, não só capaz, mas muito aberto a oportunidades. Né? Então, eu acho que isso é muito bacana, você ter a oportunidade de ter uma empresa que tem essa capacidade de pensar e abrir a opção de você trazer empreendedores para estarem junto. Então, acho que esse é um grande ativo. Aproveitem esse ativo, façam contato com o time da Eneva, não só com esse startup, mas com essa galera que está aqui. Muito obrigado, pessoal, e vamos para o próximo painel.